A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora para mais um vídeo, mais uma aula do nosso seminário Fé e Oração. E hoje vamos continuar meditando sobre a vontade de Deus. É possível conhecermos a vontade do nosso Pai? Vamos ver na Bíblia que não só é possível, como nós devemos conhecer a vontade de Deus. Disso depende a nossa fé e a nossa oração, porque quando nós conhecemos a vontade do Senhor, nós então oramos segundo a sua vontade. E assim nós temos certeza que alcançamos as petições que fizemos a Ele, como Jesus nos ensina no capítulo 11 de Marcos, verso 24. E olha bem o que Jeremias e Isaías disseram para nós a respeito da vontade de Deus. Até a cegonha que voa pelo céu sabe a época de migrar, assim como a rolinha, a andorinha e o grou. Todos voltam no tempo certo a cada ano. Meu povo, contudo, não conhece os decretos do Senhor. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Essas são declarações seríssimas que Jeremias e Isaías estão falando aqui para nós. Que o jumento, o boi, conhecem os seus possuidores. E a andorinha, o grou, a cegonha, sabem os tempos das estações. E o povo de Deus não conhece a vontade dele. Por isso Paulo vai dizer aos Efésios 5,17, que não devemos ser insensatos, mas procurarmos compreender qual é a vontade do Senhor. Então também a gente vai ver agora no capítulo 2 da primeira carta de João, olha o que esse apóstolo disse para a igreja de Cristo. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Nós temos a unção do Santo e sabemos tudo. Não precisamos que alguém nos ensine, porque a unção do Santo nos ensina a respeito de todas as coisas. É claro que aqui João não está dizendo que nós não precisamos aprender uns com os outros, não. O que ele está dizendo é que o Espírito de Deus, a vida de Cristo, agora habita em nós. E por isso essa vida, esse Espírito comunica ao nosso coração, ao nosso espírito, a vontade do Senhor. Porque agora nós vivemos no tempo da graça, no tempo do Espírito, o ministério do Espírito. Em Hebreus 8:10 diz uma promessa que o Senhor fez ao seu povo. Ele diz assim: farei uma nova aliança com meu povo e escreverei as minhas leis em seus corações e em suas mentes. Então essa nova aliança em Cristo trouxe as leis do Senhor para os nossos corações e para as nossas mentes. Agora as leis de Deus não são escritas mais em tábuas de pedra, mas na tábua do nosso coração. Por isso é tão importante a gente entender a diferença entre a lei e a graça. Por isso muitas pessoas citam Isaías 55, quando diz, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, os meus caminhos não são os caminhos de vocês. Assim como o céu está tão alto, distante da terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. E muitas pessoas citam esses versículos para dizerem que nós não podemos conhecer a vontade de Deus, os pensamentos de Deus. Mas agora, Paulo vai dizer aos Coríntios,
na primeira carta, no capítulo 2, que nós temos a mente de Cristo. Ele diz assim: porque o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque para ele são loucuras, porque ele não pode entendê-las, porque essas coisas, as coisas do Senhor, se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual discerne bem tudo. Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, todavia, temos a mente de Cristo. Então agora nós temos que entender que Isaías 55, se você observar, desde o finalzinho de Isaías 52 até o comecinho de Isaías 56, são promessas da nova aliança que Deus faria com o povo dele. Então ele diz: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, os meus caminhos não são os caminhos de vocês, os meus pensamentos são muito mais altos que os pensamentos de vocês. E aí ele começa a prometer uma nova aliança, um novo tempo que viria para o povo dele. E esse tempo chegou, que foi com a graça, com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora o Espírito, a vida de Deus veio habitar em nós. E assim a nossa mente é iluminada pela revelação, pela sabedoria divina. Olha o que Paulo vai diz aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 9. Observe bem: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O texto deixa muito claro para nós que devemos transbordar do conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria, entendimento espiritual, para que possamos agradá-lo em tudo e assim crescermos no pleno conhecimento do Senhor. Como que nós crescemos? Em oração, lendo a Bíblia, pedindo ao Espírito Santo para nos revelar a vontade dele na palavra. Porque a Bíblia nos ensina sobre família, sobre finanças, sobre saúde física e mental, psicológica. A Bíblia nos ensina sobre tudo que precisamos para que conheçamos a vontade do Senhor. E assim nós podemos orar segundo a sua palavra, segundo as suas promessas, conhecendo que Deus pensa a nosso respeito, um Deus de amor, um Deus fiel, um Deus santo também. Então assim nós vamos vivendo agradando a Ele, entendendo o chamado dele para a nossa vida. Continue comigo na próxima aula e vamos aprender cada vez mais a orar, crendo, alimentando a nossa fé, o nosso coração, para que possamos viver a plenitude do Senhor aqui nessa terra. É claro, esperando a sua vinda à nossa pátria celestial. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.